Boa noite, hoje iremos falar sobre pesagem e balança analítica e o uso dos aparelhos volumétricos, e o grupo é composto por Andressa, Elaine e Nayane. Pesagem e balança analítica, o que é e qual sua função? A balança analítica é um dos modelos que tem como característica principal fornecer uma pesagem exata e específica em relação ao peso de um objeto ou determinado componente. É projetada para medir pequenas massas com grande precisão. São extremamente sensíveis, capazes de medir 4 casas decimais à direita do ponto decimal e capazes de medir amostras de até 320 gramas. Por sua alta sensibilidade, a balança analítica deve ser sempre utilizada em um ambiente totalmente fechado e neutro. Isso porque variações de temperatura, umidade, corrente de ar e vibrações podem alterar significativamente os resultados de leitura. Sua principal característica é uma espécie de capela ou porta de vidro que evita a turbulência do ar e garantindo os resultados mais precisos e rápidos, e é utilizada em farmácia de manipulação, laboratórios, indústrias químicas, farmacêutica, cosmética, empresas de pesquisas e qualidades, entre outros. Tipos de pesagem com balança analítica. São 3 tipos de pesagem com balança analítica utilizados no dia a dia: direta, por adição e por diferença. Pesagem direta é um tipo de pesagem que visa determinar a massa de um objeto compacto. Trata-se de pesagem mais comum que existe. Pesagem por adição determina a massa das substâncias através do processo de adição a outro recipiente. Esse, por sua vez, deve se encontrar vazio e ter sido pesado previamente. E pesagem por diferença: substâncias que se alteram quando entram em contato com ar, como pela absorção de umidade, substâncias voláteis ou gás carbônico, podem apresentar variações em suas massas. Nesse caso, a substância é armazenada em um recipiente chamado pesa-filtro, com tampa. Então, a quantidade desejada de substância é removida do recipiente para que a sua massa seja estabelecida. Por isso é preciso pesar o conjunto novamente. A precisão e a confiabilidade das pesagens estão diretamente relacionadas com a localização da balança analítica. Os principais itens a serem considerados para o seu correto posicionamento são: característica da sala de pesagem, ter apenas uma entrada, ter mínimos de janela possíveis para evitar a luz direta do sol e correntes de ar e ser um pouco suscetível a choques e vibrações. As condições da bancada: deve ficar firmemente apoiada no solo ou fixada na parede, de modo a transmitir o mínimo de vibrações possíveis. Ser rígida, não podendo ceder ou vergar durante as operações de pesagem. Pode-se usar uma bancada de laboratório bem estável ou uma bancada de pedra. Ficar localizada nas posições mais rígidas da construção, geralmente nos cantos da sala. E ser antimagnética e protegida das cargas eletrostáticas. As condições ambientais: manter a temperatura da sala constante, manter a umidade entre 45% a 60%, não permitir a incidência de luz solar direta, não pesar próximo a radiadores de calor, colocar luminárias distantes da bancada para evitar distúrbios da radiação térmica, o uso de lâmpadas fluorescentes é menos crítico, e evitar pesar perto de equipamentos que usam ventiladores, por exemplo, ar-condicionado, computadores, etc., ou perto da porta. Os cuidados básicos que devem ter: verificar sempre o nivelamento da balança, deixar sempre a balança conectada à tomada e ligada para manter o equilíbrio térmico dos circuitos eletrônicos e deixar sempre a balança no modo stand-by, evitando a necessidade de novo tempo de aquecimento. O frasco de pesagem: usar sempre o menor frasco de pesagem possível. Não usar frascos plásticos quando a umidade estiver abaixo de 30 a 40%. A temperatura do frasco de pesagem e seu conteúdo devem estar à mesma temperatura que a do ambiente da câmara de pesagem. E nunca tocar os frascos diretamente com os dedos ao colocá-los ou retirá-los da câmara de pesagem. O prato de pesagem: deve-se colocar o frasco de pesagem sempre no centro do prato de pesagem e remover o frasco de pesagem do prato
de pesagem quando terminar a operação. A leitura. Verificar se o mostrador indica exatamente 0 a iniciar a operação, tarar a tabela se for preciso e ler o resultado da operação, tão logo o detector automático de estabilidade desaparecerá do mostrador. A calibração. Calibrar a balança regularmente, principalmente se ela estiver sendo operada pela primeira vez, se tiver sido mudado de local e após qualquer nivelamento e após grandes variações de temperatura ou de pressão atmosférica. E por fim, a manutenção. Manter sempre a câmara de pesagem e o prato de pesagem limpos e usar somente frascos de pesagens limpos e secos. Influências físicas sobre as pesagens. Quando o mostrador da balança ficar instável, seja por variação contínua da leitura, para mais ou para menos, ou simplesmente se a leitura estiver errada. Se você estará observando influências físicas indesejáveis sobre a operação, as mais comuns são temperatura. Efeito observado. O mostrador varia constantemente em uma direção. Motivo. A existência de uma diferença de temperatura entre a amostra e o ambiente da câmara de pesagem provoca correntes de ar. Essas correntes de ar geram forças sobre o prato de pesagem, fazendo a amostra aparecer mais leve, chamada flutuação dinâmica. Este efeito só desaparece quando equilíbrio térmico for estabelecido. Além disso, o filme de umidade que cobre qualquer amostra e que varia com a temperatura é coberto pela flutuação dinâmica. Isso faz com que um objeto frio pareça mais pesado ou o objeto mais quente mais leve. Medidas corretivas. Nunca pesar amostras retiradas diretamente de estufas, muflas ou refrigeradores. Deixar sempre a amostra atingir a temperatura do laboratório ou da câmara de pesagem. Procurar sempre manusear os frascos de pesagem ou as amostras com pinças, se não for possível usar uma tira de papel. Não tocar a câmara de pesagem com as mãos. Usar frascos de pesagem com a menor área possível. Variação de massa. Efeito observado. O mostrador indica leituras que aumentam ou diminuem, continua e lentamente. Motivo: ganho de massa devido a uma amostra higroscópica, ganho de umidade atmosférica, ou perda de massa por evaporação de água ou de substâncias voláteis. Medidas corretivas: usar frascos de pesagem limpos e secos e manter o prato de pesagem sempre livre de poeira, contaminantes ou gotas de líquidos. Usar frascos de pesagem com gargalo estreito. Usar tampas ou rolhas nos frascos de pesagem. Eletrostática. Efeito observado. O mostrador da balança fica instável e indica massas diferentes a cada pesagem da mesma amostra. A reprodutibilidade dos resultados fica comprometida. O motivo: o seu frasco de pesagem está carregado eletrostaticamente. Estas cargas formam-se por fricção ou durante o transporte dos materiais, especialmente os pós e grânulos. Se o ar estiver seco, umidade relativa menor que 40%, estas cargas eletrostáticas ficam retidas, acontecem por forças de atração eletrostáticas que atuam entre a amostra e o ambiente. Se a amostra e o ambiente estiverem sob o efeito de cargas elétricas do mesmo sinal, mais ou menos, ocorrem repulsões, enquanto que sob o efeito de cargas opostas, mais e menos, observam-se atrações. Medidas corretivas: aumentar a umidade atmosférica com o uso de um umidificador ou por ajustes apropriados no sistema de ar-condicionado.
umidade relativa ideal 45 a 60%. Descarregar as forças eletrostáticas, colocando frascos de pesagem em um recipiente de metal antes da pesagem. Conectar a balança a um termo eficiente. Magnetismo. Efeito observado. Baixa reprodutibilidade. O resultado da pesagem de uma amostra metálica depende da sua posição sobre o prato da balança. Motivo: se o material for magnético, exemplo, ferro, aço, níquel, e etc., pode estar ocorrendo atração mútua com o prato da balança, criando forças que levam a uma medida errônea. Medidas corretivas. Se possível, desmagnetize as amostras ferromagnéticas. Como as forças magnéticas diminuem com a distância, separar as amostras do prato usando um suporte não magnético, exemplo, um becker invertido ou um suporte de alumínio. Usar o gancho superior do prato da balança se existir. Gravitação. Efeito observado. As pesagens variam de acordo com a latitude. Quanto mais próximo do Equador, maior a força centrífuga devido à rotação da Terra, que se contrapõe à força gravitacional. Desta forma, a força atuando sobre a massa é maior nos polos que no Equador. As pesagens dependem também da altitude em relação ao nível do mar, mais exatamente em relação ao centro da Terra. Quanto mais alto, menor a atração gravitacional, que decresce com o quadrado da distância. Medidas corretivas. Pesagens diferenciais ou comparativas ou de precisão, efetuadas em diferentes latitudes ou de altitudes, exemplo, no térreo e em outros andares de mesmo prédio, devem ser corrigidas. E aqui temos essa fórmula de gravitação. Empuxo. Efeito observado. O resultado de uma pesagem feita em ar não é o mesmo que no vácuo. Motivo: este fenômeno é explicado pelo princípio de Arquimedes, segundo o qual um corpo experimenta uma perda de peso igual ao peso da massa do meio por este deslocado. Quando materiais muito densos ou pouco densos são pesados, correções devem ser feitas em favor da precisão. Medidas corretivas. Pesagens diferenciais ou comparativas ou de muita precisão, efetuadas em dias diferentes, devem sempre ser corrigidas com relação ao empuxo, levando-se em conta a temperatura, a pressão e a umidade da atmosférica. Os trabalhos comuns de laboratório geralmente dispensam essas medidas. Muito bem, a balança analítica é utilizada para a pesagem precisa de reagentes ou materiais. Como já foi explicado, são necessários alguns cuidados operacionais no momento do manuseio da balança, devido ao fato da balança analítica ser muito sensível. Por exemplo, o ato de tocar uma folha de papel sem as luvas faz com que essa folha de papel ela ganhe massa. Portanto, quando você toca um recipiente a ser pesado diretamente com as mãos, ao invés de manuseá-lo com uma pinça ou um pedaço de papel limpo, por exemplo, isso vai interferir no peso final obtido pela balança. Por isso, o cuidado necessário no manuseio dos recipientes. A pipeta é um instrumento de precisão que transfere a quantidade precisa de volumes líquidos. Há dois tipos de pipetas. A pipeta volumétrica, ela transfere somente um volume fixo de líquido, porque elas já são definidas para conter um volume específico de material. Enquanto a pipeta graduada, ela já é utilizada para medir volumes variáveis de líquidos. Desse modo, é possível perceber que a pipeta volumétrica ela faz medições rigorosas de volumes,
principalmente em relação à medição da pipeta graduada. Já a bureta é um instrumento cilíndrico e estreito que é utilizado na vertical. Essa vidraçaria é importante para controlar com exatidão a dosagem de solução em outros recipientes. E é essa torneira no final da peça que é utilizada para dispensar a saída de líquidos. Assim, é possível controlar com bastante exatidão o que sairá pela passagem. E o balão volumétrico, ele é um recipiente usado quando o volume é grande para se medir com a pipeta ou a bureta, que foram instrumentos apresentados anteriormente. E ele possui a capacidade fixa descrita no próprio balão. Por isso, o balão volumétrico é utilizado para preparar líquidos com volume exato e preciso. Por fim, a proveta ela é um tubo de vidro cilíndrico com medidas em toda a sua extensão. Esse instrumento é utilizado para a medição de volumes, apesar de não ser exatamente preciso, visto que a proveta ela sim auxilia na apuração da medida aproximada do volume, mas o seu uso é mais indicado para análises onde não é necessária uma medição mais detalhada. Enfim, com o conhecimento e a prática, há uma indicação dos aparelhos volumétricos para determinar o uso em situações específicas, e isso é fundamental para que seja obtida a maior precisão dos resultados desejados, a fim de que seja minimizada ao máximo o erro de uma medição.